A paz do Senhor a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Eu sou o presbítero Rogério Lourenço e este é o canal Análise Bíblica. Estamos aqui para a gravação de mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, a lição de número 9, que tem por título O Mistério da Unidade Revelado. Tem data do dia 31 de maio de 2020, estamos estudando a carta aos Efésios, A igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Tem sido uma revista muito abençoadora, um estudo muito abençoador, e nós já estamos na lição de número 9, que tem, como eu já disse, o título Mistério da Unidade Revelado. O texto áureo da nossa lição está em Efésios 3 e 5, que diz: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Efésios capítulo 3, versículo de número 5. A verdade prática diz o seguinte: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A leitura bíblica em classe, na qual será fundamentada a lição, é a carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, do versículo 1 até o 13. Você pode fazer a leitura aí na sua casa, Esse texto vai ser a base da nossa lição. A lição ela se subdivide em 3 tópicos. O primeiro, o mistério oculto no Antigo Testamento. Aqui nós vamos ver o conceito bíblico de mistério, qual o significado da palavra mistério, biblicamente falando. O subtópico 2, o desconhecimento do mistério. O 3, o mistério e os profetas da antiga aliança. O tópico número 2, o tópico principal de número 2, nós vamos estudar mistério revelado no Novo Testamento, que tem também 3 subtópicos: revelado aos apóstolos e profetas, o mistério oculto revelado e a magnitude do mistério. E o tópico principal de número 3, o mistério pré-estabelecido por Deus. Aqui nós temos o primeiro subtópico, as riquezas insondáveis de Cristo. O segundo, o eterno propósito com Cristo, ou em Cristo, melhor dizendo. E 3, o plano divinamente pré-estabelecido. Então vamos iniciar. Essa é uma visão panorâmica da lição, Então aqui que nós vamos aprender nesta lição é que vamos aprender sobre esse mistério, o que é esse mistério que a Bíblia diz aqui em Efésios capítulo 3, E vamos aprender que este mistério ele esteve oculto, não totalmente oculto, Nós temos passagens do Antigo Testamento que vão dar um certo vislumbre, pelo menos de relance, sobre esse tópico, sobre esse assunto, que é a união, a formação de um povo de Deus entre judeus e gentios, que nós vamos ver que o mistério é esta unidade, É o propósito de Deus em salvar a humanidade e fazer de ambos os povos um só povo. Então a gente pode ver que há algumas referências, talvez muito veladas, mas há no Antigo Testamento. Um exemplo, quando Deus chama Abraão, ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra, Então nós temos ali um proto-evangelho, Os estudiosos chamam de proto-evangelho. É Deus já mostrando um pré-evangelho a Abraão, E mostrando que as famílias da terra iriam ser alcançadas por esse evangelho. E entre as famílias da terra estão os gentios,
Então, mas no Novo Testamento, esse mistério foi realmente revelado, né? Então é isso que nós vamos aprender nesta lição de hoje. Bom, o mistério oculto no Antigo Testamento. O conceito bíblico de mistério. A palavra mistério vem da palavra grega mysterion, que significa segredo, né? Ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Então a palavra mistério aqui no texto, ela significa isso, né? Então mysterion, que é como se fosse uma doutrina, um segredo, uma doutrina oculta que esteve oculta no Antigo Testamento e que agora está sendo revelada em Cristo e no Novo Testamento. Tá? Não é nem um mistério que só algumas pessoas, né, que os místicos, né, essas religiões místicas, né, algumas pessoas são separadas porque só eles podem receber a revelação do mistério. Não, o mistério hoje está revelado. Esse mistério aqui de Efésios 3 está revelado para toda a humanidade, né? Que é o plano de salvação de Deus de unir os povos em um só povo através do sacrifício de Cristo. Esse mistério, né, é uma verdade que esteve encoberta e que agora foi desvendada em benefício de todos. Eu disse agora no começo do vídeo que esse mistério ele não estava totalmente oculto, né, no Antigo Testamento. E nós podemos entender isso no texto áureo, no capítulo 3, versículo 5, Paulo diz assim: ao qual noutros séculos não foi manifestado aos homens, aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado, né? Quer dizer, ele foi revelado de alguma maneira, mas não como agora, né? Não como o Espírito Santo está revelando através das Escrituras, através de Cristo. Ele foi revelado de uma certa forma meio obscuro no Antigo Testamento e agora ele está sendo revelado de vez pelo Espírito Santo, né, no Novo Testamento. Então nós vemos aí que é uma verdade este mistério que foi desvendada para o benefício de todos. Aí a gente volta lá em Abraão, né, Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O subtópico 2 tem por título Desconhecimento do Mistério. Então diz aí que para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o provérbio como, é o que eu acabei de falar para você, ó, que aparece no texto como valor circunstancial. Então, noutros séculos, não foi manifestado como agora. Então, esta expressão indica que no Antigo Testamento o mistério não foi dado a conhecer claramente. Não é que não tem nenhuma referência desse mistério no Antigo Testamento. Tá? Tem algumas referências, né, que ficam obscuras para o entendimento de quem tinha só o Antigo Testamento. Mas agora ele está sendo revelado de uma outra maneira. Ele está sendo revelado, né, claramente. Está sendo desvendado pelo Espírito Santo. Então, esse mistério, ele era desconhecido, né, até Jesus vir e fazer a sua obra, né, e unir os povos. Ele era desconhecido, mas não totalmente desconhecido. Ele só não era revelado claramente como no Novo Testamento. Então, agora, no Novo Testamento, ele está sendo revelado de uma forma mais clara, né? O subtópico 3 tem por título O Mistério e os Profetas da Antiga Aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, mas eles mesmos fizeram menção delas, né? É o que eu venho dizendo agora desde o primeiro subtópico. Esse mistério foi revelado de uma certa forma. Nós podemos ver Gênesis 12:3, né, que eu já até citei aqui, mas vamos ler.
Diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Né? É o proto-evangelho, um pré-evangelho sendo pregado aqui a Abraão. E ainda em Gênesis 22, versículo 18, diz a Bíblia: e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Deus falando a Abraão novamente, né? Então, vamos ver um profeta maior, profeta Isaías, capítulo de número 11. Vamos ler mais essa referência para você ver que no Antigo Testamento esse mistério era revelado de uma certa forma, mas não claramente como é nos dias de hoje, né? Isaías capítulo 11, versículo 10, diz o seguinte: e acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por perdão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Ainda lá no capítulo 49 de Isaías, nós podemos ver aqui, no versículo 6, diz: e disse mais: pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te pus para a luz dos gentios, olha aí, ó, para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então, assim, esse mistério, o plano de Deus para a salvação, a união de judeus e gentios num só povo, já foi anunciada no Antigo Testamento de uma forma velada. Né? Ela já foi pré-anunciada, né? Foi pré-anunciada. Mas no Novo Testamento, ela foi anunciada claramente. Então diz aí que os escritores do Antigo Testamento escreveram sobre isso. Então Deus foi revelando. É que a revelação de Deus, ela é progressiva, né? Então há uma revelação progressiva de Deus. Deus não foi revelando tudo de uma só vez, né? Até a gente se pergunta às vezes, né? Por que Deus não, quando Adão pecou e Eva pecaram ali, eles pecaram, por que Deus já não levantou? Por que Deus já não enviou Jesus ali, né? A nascer de uma virgem ali, de uma das filhas de Adão mesmo. A Bíblia diz que Adão teve filhos e filhas. Por que Deus já não levantou ali uma moça ali para que seja ela recebesse a virtude do Espírito Santo, como diz em Mateus, e ficasse grávida, né, do Salvador? Por que já não nasceu ali, Jesus já não morreu na cruz ali? Deus tem um plano progressivo, nós não entendemos o porquê, né? É que Paulo diz aos Gálatas: na plenitude dos tempos veio Jesus. Então havia um tempo, né, determinado por Deus para que Jesus viesse, para que o seu plano se cumprisse. Então esse tópico de número 1 é o mistério oculto no Antigo Testamento. Nós aprendemos o conceito de mistério, que é algo, um tipo de uma doutrina, um segredo, que hoje está revelado, né, a nós claramente. Agora, o tópico principal número 2, o mistério revelado no Antigo Testamento. Revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Se você ler o capítulo 3, né, que é o que nós lemos, é a leitura bíblica em classe, né? Nós não chegamos a ler, eu pedi para você ler na sua casa, e eu disse que é a base da lição. Então ele revela primeiro que ele está prisioneiro em Roma, né? Então ele fala: eu, Paulo, preso, prisioneiro do Senhor. Ele revela nesse início do capítulo, né, o processo da sua vocação, né? O processo da sua vocação, e também ele revela como esse mistério foi manifestado por revelação. Então ele diz:
Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, chamada dele, né, para pregar aos gentios. Como me foi este mistério manifesto por revelação, né, como acima em pouco vos escrevi. Então aqui você vê que Paulo está mostrando que ele era prisioneiro, mostrando como ele foi chamado, né, pela graça de Deus, a vocação dele para pregar aos gentios, e também como esse mistério foi revelado a ele. O apóstolo ele assegura que, ainda que o mistério esteve oculto, foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos, né? Você pode fazer uma leitura em Atos 11, versículo 4, e até o versículo 17, e depois o versículo 27, também você vai ver essa verdade ali, né? Que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio de raciocínio intelectual. Então, esse mistério que Deus revelou a Paulo e aos demais apóstolos, né, ele não poderia ser aprendido ou recebido através de um raciocínio intelectual. Por quê? Porque é um mistério de Deus, né? É um mistério de Deus. É um mistério que só Deus poderia revelar, né? E através de revelação divina. Então aqui nós aprendemos que há coisas, né? É lógico que a Bíblia, hoje, nossa tradução para a língua portuguesa, por João Ferreira de Almeida, né? A Bíblia foi traduzida para o português, tem as nossas regras de português, né? Até a gente aconselha que o melhor método de interpretação bíblica é o histórico-gramatical, né? Que a Bíblia está inserida na história e também tem uma gramática própria. O português tem uma gramática própria, né? O grego tem uma gramática própria, o hebraico tem uma gramática. Então ela deve ser interpretada literalmente dentro dessa gramática, a não ser alguns textos que claramente são textos simbólicos ou figurativos, né? Então, mas mesmo que a Bíblia seja traduzida para o português e existe uma gramática própria para a sua interpretação, há coisas que só por revelação divina que nós entendemos. Esse mistério que Paulo recebeu é um exemplo disso. Paulo precisou ter uma revelação. Não, ele não aprendeu isso aos pés de Gamaliel. Ele não aprendeu isso na faculdade hebraica, né? Não, ele não aprendeu isso na cadeira da escola. Não é algo intelectual. Esse mistério não poderia ser revelado ou desvendado com raciocínio próprio. Precisava ser revelado por Deus, né? Então ele diz aí que esse mistério foi dado a conhecer a ele, né, por meio da revelação divina. Então só pela revelação divina é que Paulo poderia ter recebido esse mistério, né? Ter recebido a revelação desse mistério só por revelação divina. O subtópico 3, ou subtópico 2, melhor dizendo, tem por título o mistério oculto revelado. Então, em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. É a igreja, é o plano de Deus para formar um povo salvo, redimido e lavado pelo sangue de Cristo, e este povo é a igreja. Então, é a união de judeus e gentios, formando um só corpo. Então, em linhas gerais, este mistério é a igreja, e essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre, né? Nós podemos notar isso, ler isso lá em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 14. O apóstolo Paulo diz, né? O qual é o penhor, Efésios 1, 14, o qual é o penhor de nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória, né? O capítulo 3, o versículo 11, diz, segundo o eterno propósito que fez em Cristo nosso Senhor. Então, esse plano, né?
esse mistério foi idealizado pelo Pai na eternidade. Se você ler Efésios 1, no capítulo 1, versículo 4, diz que ele nos elegeu antes da fundação do mundo. E o versículo 5 diz que ele nos predestinou segundo a sua vontade, né? O beneplácito da sua vontade. Então, esse plano de salvação, ele já está revelado, ele foi revelado no Novo Testamento, mas ele foi arquitetado na eternidade, né? Então, Deus, esse mistério, foi idealizado pelo Pai na eternidade, né? E o Filho executou o plano. Daí você vê a harmonia entre o Pai e o Filho, né? Ele executou o plano, né? E também morreu na cruz, e ali hoje ele pode fazer esta união entre os judeus e gentios, criando uma nova humanidade, criando a igreja, criando um novo povo, que é a igreja, né? Os gentios, judeus, gentios e a igreja. Bom, o subtópico 3 diz a magnitude do mistério, né? Outrora, ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Mas em Cristo e por Cristo todos são um e participantes da mesma promessa. Então, qual que é a beleza desse plano, a magnitude desse plano? É que ninguém até hoje conseguiu unir os povos e formar um só corpo, um só povo. Ninguém jamais conseguiu isso. Você vê na história, né, a intenção de pessoas sem escrúpulos, né? Nós temos um exemplo de Adolf Hitler, que queria uma raça pura, né? E por isso ele matava milhões de pessoas. Só judeus foram 6 milhões no Holocausto, né? E na tentativa de formar uma raça pura, um povo só, isso fracassou, né? Veio Jesus sem espada, sem lança, sem tanque de guerra, sem revólver, sem arma, né? Entregou sua vida na cruz e através disso ele consegue unir os povos, né? E formar um só povo, que é a igreja, né? Que é a formação de um povo por judeus e gentios. Então esse foi o tópico de número 2, né? O mistério revelado no Antigo Testamento. Nós aprendemos aqui que no Antigo Testamento ele foi revelado aos poucos, né? E no Novo Testamento ele foi revelado com uma clareza que hoje nós podemos entender qual é este mistério, né? Que esse mistério foi idealizado pelo Pai na eternidade, né? E o Filho executou o plano, né? E nós vemos também a magnitude, a beleza aquilo que ninguém conseguiu, Jesus conseguiu unir judeus e gentios e formar uma igreja. Agora, o tópico principal de número 3, o mistério pré-estabelecido por Deus. Nós já falamos um pouquinho disso aqui, né? Mas vamos lá. Subtópico 1, as riquezas insondáveis de Cristo. Então diz aí que o mistério que agora foi revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Então, o plano de Deus, esse mistério que agora foi revelado, né, na Bíblia, ele é chamado, vamos dizer assim, né, de riquezas insondáveis. Ou seja, o plano de Deus está acima de todo o entendimento humano. Assim como tudo em Deus, né? A Bíblia diz que a paz de Deus excede todo entendimento, né? Então Deus, ele está acima da sua criação. Apesar de ele se preocupar com a sua criação, né? Se envolver de certa forma com a sua criação,
até dispensando alguns atributos para que a humanidade, sua criação, exerça também, né? Apesar dele se preocupar, ele está acima da sua criação, né? Ele está acima, e estando acima, né, as suas coisas são insondáveis, a não ser que ele revele a nós. Quando Deus se revela a nós, ele é conhecido. Então Paulo chama isso de riquezas insondáveis, né? Olha que coisa maravilhosa, né? Nós, a igreja formada por pessoas de diversas classes sociais, de diversas posições financeiras, todos têm o direito de receber esta revelação destas riquezas insondáveis, né? Até Jesus, ele ora certa vez e diz: Pai, eu te dou graças, porque o Senhor ocultou essas coisas aos sábios e entendidos e as revelou aos pequeninos, né? Então, só por uma revelação divina mesmo. Então, Paulo chama este mistério de riquezas insondáveis, né? Isso é um privilégio para nós cristãos, ter a possibilidade de participar dessas riquezas insondáveis de Cristo. O subtópico 2 diz o eterno propósito em Cristo. Então, como já vimos anteriormente, esse mistério, ele desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, né? Eu já até falei isso aqui, né? Já esteve oculto em Deus. Foi Deus que idealizou este mistério, este plano de salvação, né? Assim, o plano de salvação que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. Então, essa revelação, este plano, sempre esteve em harmonia na eternidade com a obra de Cristo, com a obra que Cristo iria realizar na terra. É um plano arquitetado por Deus. Então, daria certo de qualquer maneira. Daria certo. Deus iria criar esta igreja. Nem que sobre uma pessoa na terra. É a igreja. É o cumprimento daquilo que Deus arquitetou no céu. O mistério que esteve oculto nele, escondido nele e hoje revelado no Antigo Testamento, estava em acordo, né? Em acordo com aquilo que Cristo iria executar aqui na terra. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, né? Então, na eternidade, nos planos de Deus, o Cordeiro já estava morto, né? E aí no plano humano, Jesus teve que nascer, crescer, pregar, ensinar e morrer na cruz. Mas na eternidade o plano já estava executado, né? O Cordeiro já tinha morrido, executado antes da fundação do mundo. O subtópico 3, né, que é o último aqui, diz assim: o plano divinamente pré-estabelecido, né? Esse subtópico 3 aqui, na verdade, é uma recapitulação, né, daquilo que a gente já vem falando. Então, essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. Então, Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Então, este propósito, né? Este propósito, esse plano, este mistério, mostra que todos os eventos da história, diz o pastor Douglas Batista aí, ó, que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento, né? Aí tem duas visões, né, sobre isso. Algumas pessoas pensam que Deus já decretou toda a história, né? Deus já decretou toda a história, e outros pensam que Deus vai trabalhando no decorrer da história. A história vai se desenrolando e Deus, que é presciente, ele vai trabalhando de acordo com o que a história vai se desenrolando. Eu não estou aqui para dizer qual que está certo e qual que está errado.
de uma forma ou de outra, tanto um como o outro entendem, tanto uma maneira de pensar como a outra, entende que Deus tem um propósito eterno por trás da história. Então, todo evento histórico, né, há um propósito de Deus por trás desse evento, porque Deus é soberano e ele controla as eras, os tempos e as circunstâncias. Então, esse mistério, né, esse plano divino, ele já foi pré-estabelecido. Então, esse último ponto, o que nós aprendemos? Que esse mistério se refere às riquezas insondáveis de Deus que hoje estão reveladas a nós, simples seres humanos, né? Que é um privilégio. Aprendemos que esse propósito é um propósito eterno e que foi pré-estabelecido por Deus e cumprido por Cristo no Novo Testamento. Ok? Então, essa foi a lição de número 9. Você, depois de assistir toda essa aula, né, você vai ter que estar apto a, número 1, explicar o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo. Você vai ter que entender isso, saber que Deus criou um só povo, uniu através de Cristo judeus e gentios. Expor que como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos, em que época isso aconteceu e de que maneira, né? E esse mistério foi pré-revelado no Antigo Testamento, meio velado, né? No Novo Testamento ele foi revelado, né, mostrado aos apóstolos e aos profetas por revelação. Então, nenhum raciocínio humano, nenhuma faculdade, nenhuma escola pode desvendar esse mistério, né? O plano de Deus eterno, o plano eterno de Deus não pode ser revelado através da intelectualidade, mas precisa ser revelado. E também você precisa conseguir mostrar, né, que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Então, se alguém te perguntar, você pode usar Gênesis 12:3, né? Aqueles textos de Isaías que a gente leu, que no Antigo Testamento havia este mistério já, né? E desde a eternidade esse mistério já está arquitetado, esse plano, e você pode usar Efésios 1:4, né? Que desde a eternidade ele nos salvou, nos elegeu, né? Mostrando que esse plano já estava arquitetado no Antigo Testamento. Ok? Espero que esta lição tenha sido de bênção para a sua vida. Se você não é inscrito em nosso canal, junte-se a nós, faça a sua inscrição, acione o sininho das notificações, porque isso é muito importante. E se você gostou da aula, deixe o seu like, que isso também nos ajuda muito, e compartilhe este canal nas suas redes sociais. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula.